Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Alô, amigos, um grande abraço. Com a graça de Deus, estamos retornando aqui com o nosso Batendo o Guizo, o veneno da política. Mas não é muito tanto assim não, só um pouquinho. Nosso convidado de hoje, nosso companheiro, radialista, homem de televisão, profissional da imprensa já de longa data, é o Osiel Batatinha, que está aqui conosco. E hoje também, esse mesmo profissional da área da comunicação, que continua militando no meio, seus espaços aí daqui a pouco ele já fala a respeito, tem uma outra missão, outro compromisso que no frigir dos ovos, costumamos dizer, tudo converge, porque se a comunicação é para o povo, é para a comunidade, é para a sociedade, a política, a Assembleia Legislativa, que é o caso do deputado Batatinha hoje, também é para este mesmo povo e para esta mesma comunidade. Tá certo isso ou errado, Batatinha? Obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Certinho, Miguel Dias. Um abraço a todos que acompanham aqui o Batendo Guizos, né? O veneno da política. Um pouco de tudo. Gostei. Tem veneno na política ou não tem? Tem. Daqui a pouco o senhor fala. Tem. Primeiro, agradecer pelo convite. As pessoas ainda estão meio que acostumando com o Batatinha político, deputado, certo. Até eu também estou me acostumando. Uma coisa muito nova na minha vida, não pensava em ser político, não passou pela minha cabeça em ser político, porém, naturalmente, acabei indo para a política. Já falando de política, eu volto a dizer que as pessoas ainda não me acostumaram a me ver político, a me ver deputado, e eu também estou acostumando com essa ideia. Aliás, Miguel, algumas pessoas chegaram a me dizer: olha, a gente não consegue acreditar e ver você deputado. A gente acha que você não vai conseguir fazer um bom trabalho como deputado. Mas, ao contrário, eu estou me especializando, construindo amizade com todos os demais deputados, e com a equipe técnica, eu consegui montar uma equipe técnica e profissional, e eu posso, com toda a modéstia, assim, me dizer que estou indo muito bem, eu estou muito empolgado. É ruim a gente falar da gente, mas eu estou muito empolgado. Eu já tenho alguns, mais de 8 projetos, tem 2 que já foram aprovados, eu falo daqui a pouquinho, em torno de 20 requerimentos. Já consegui, Miguel, nesses primeiros meses, nós vamos agora para o 5º mês, eu já consegui em torno de 5 milhões de recursos, que depois eu posso falar para você para onde foram destinados esses recursos. Então, estou muito empolgado, estou aprendendo e estou com muita vontade de ser um grande político, viu? Batatinha, você é um profissional da comunicação já, eu estou aqui há 30 anos, e quando cheguei você já estava embolado no meio, lá na Rádio Colmeia, onde nos conhecemos. Trabalhamos juntos. Depois você entrou para a televisão e nunca mais parou, né? E está onde está. Então, o contato com o telespectador, com o rádio ouvinte e hoje com o eleitor, como é que você está se virando para atender os compromissos? Porque durante a campanha você, a gente sabe, trilhou os caminhos do município e do oeste do Paraná de um modo especial, e também foi para outras cidades aí. E muitas pessoas lhe fizeram encaminhamentos de pleitos, de reivindicações e tudo mais. É a mesma coisa? É difícil? Como é que você está conseguindo conciliar o meio de comunicação com o parlamento estadual? É muito difícil, Miguel, muito trabalho. Eu tenho ficado muito pouco em casa, os primeiros 3 dias da semana em Curitiba, o restante da semana visitando. Abriu-se um leque, eu estou assim com atendimento em torno de 35 a 40 cidades diretamente, além de outras cidades muito distantes, porque eu acabei fazendo voto em 238 municípios, mas a gente está atendendo aquelas mais próximas da base. Então, só na nossa região oeste são 35 a 40 cidades. Eu tenho ido, já voltei em quase todas elas. Muitas demandas que estão chegando no gabinete a gente vai atendendo por lá, e aonde eu consigo ir, cumprir a agenda, eu tenho ido, né? E com a TV eu consigo conciliar, porque o horário da sessão é às 2h30, e o programa lá na TV dá 1 às 2. Então, estou conseguindo conciliar. A gente tem uma equipe que auxilia na parte de reportagem e produção do programa, e tem uma equipe que ajuda na parte política, que é uma equipe muito boa que eu tenho em Curitiba. E eu estou me desdobrando, é muito difícil, é muito trabalho,
por hora está dando certo, estou correndo bastante. Nós temos aqui também esclarecer, inclusive uma situação bastante comentada nos bastidores aí. Assim, ó, o pessoal, de um modo geral, me refiro aos observadores, aos analistas, os fofoqueiros que tem aí, né? O pessoal do Sempre Veneno tem. dizia assim, o Batatinha não vai conseguir o apoio do Mufato. O Mufato vai dizer assim, o Mufato que me refiro, o grupo dirigido pelo Edson Mufato, empresário e tal, vai dizer, o Batatinha, ou você fica na TV, ou você vai ser deputado, e Zé Fini, tá fora, a TV não vai te dar nenhuma garantia, se você não se eleger, não tem como dizer que você vota e tudo mais. Como é que foi essa questão aí? O que tem no meio disso tudo? Esclareça para nós, deputado. Foi uma construção muito bem tranquila. Existia do grupo uma certa resistência no passado de que não podia o apresentador se envolver na política, e isso lá atrás. Mas com o passar do tempo, e a gente com muito jeitinho fomos construindo, eu tenho assim uma liberdade, e sempre tive uma liberdade muito boa com o seu Ederson Mufato, pelos anos que a gente está na casa. Então a gente foi construindo, nessa construção a gente teve alguma ajuda, inclusive por parte do prefeito Paranhos, que também ajudou na construção, foi importante. E também dentro dessa construção, o próprio governador Ratinho nos ajudou lá no início da conversa. E nós chegamos a uma conclusão, e eu disse isso para o seu Ederson, e o próprio Ederson também concordou, que era importante o próprio Grupo Mufato ter uma representação, porque hoje o Grupo Mufato ela tem mais de 30 mil funcionários. Certo. Então, esses funcionários, além de serem colaboradores, eles precisavam de um representante politicamente falando. Então, chegou um momento que o grupo entendeu que isso realmente era necessário. Claro que o seu Ederson, a família Mufato, tem contato com o governador sem ter a interferência de um deputado. Eles têm contato direto, são amigos, são empresários, no ramo de comunicação também. Não precisava dessa interferência. Mas tem algumas outras situações que precisa, politicamente falando, quando se precisa de uma aprovação de uma lei, quando precisa de um documento, tem coisas que o relacionamento pessoal não dá. Certo. Precisa de documento, precisa fazer um requerimento, precisa aprovar uma lei. Daí isso não se faz na amizade. Precisa de faz autoridade. Oficialmente, né, dentro dos caminhos. Aí, inclusive, o ramo supermercadista é um ramo bastante concorrido. Sim. E muitas vezes o setor precisa de apoiamentos políticos, legislativos, ajustes de leis, benefícios, incentivos, hoje com a situação econômica tão difícil. Então, nesse sentido aí. E tudo que eu estou falando aqui não é uma questão de ilegalidade, é coisa legal. Às vezes precisa, por exemplo, criar uma loja, aí precisa fazer-se uma lei, existe tantos e tantos caminhos, precisa conversar com o pessoal. E você não está a serviço dos Mufatos. Se o Beal precisar, o Irani tiver uma dificuldade, enfim, também o deputado aqui e os demais, eles estão à disposição. Exatamente. Com certeza. É bom você deixar claro que nós somos deputados do Paraná. Então, quando precisa de fazer alguma lei, algum requerimento, sempre na legalidade, a gente vai estar à disposição. Dentro desse contexto todo aí, de muita informação, a política é muito dinâmica. Você já tinha ouvido falar disso ou não? Porque você está dentro dela agora. O que agora daqui a pouco parece que não era para ser e depois já não é mais. Assim mesmo? É assim mesmo. O engraçado da política são as decepções e as surpresas, né? Sim. Você se surpreende com tanta informação, com tanta novidade, e ao mesmo tempo você acaba se decepcionando com algumas outras coisas que acontecem na política. Então ela é muito dinâmica. É por isso que as pessoas falam que política é que nem nuvem, né? Ela muda a cada momento. É verdade. E lá na Assembleia, por exemplo, nesses meses que a gente está lá, teve muitas coisas que a gente imaginava que seria de uma maneira, e no decorrer, no andar da carruagem, muda tudo. E é bom o povo ter noção que lá é o Batatinha e mais 53, né? 53, são 54. São 54. E o Batatinha é do Oeste, sudoeste. Mas tem outros lá que são do Norte, do Norte Pioneiro, Curitiba, do centro. Capital, tem alguns da capital também. Nós já falamos aqui com outros deputados que se não tiver um trabalho esperto, se não tiver um trabalho, inclusive, que não é individualista, não é de egoísmo. O deputado não pode querer e fazer só no seu mandato, no seu gabinete. Se não tiver isso, e aí nós já vamos falar aqui de como é que está a
atividade dos nossos deputados, você é um deles, a coisa que é disputada e discutida com grande força vai acabar lá no norte, vai acabar lá no centro e não vem aqui para o oeste. Como é que está a união com seus companheiros? Perfeitamente. Eu acabei... Pode perguntar para o deputado estadual Gugu, para o deputado Márcio Pacheco, pergunte a eles quando você tiver a oportunidade. Eu fui o cara que chamei eles para uma conversa, porque eu sou novo e eu percebia que eu tinha uma resistência por parte deles. Por causa da campanha, por causa da votação que eu tive aqui em Cascavel, fui o mais votado, com quase 30 mil votos. Talvez coisa da minha cabeça, eu me sentia um pouco rejeitado por eles. Então eu tive a iniciativa de chamar os dois para a gente construir uma amizade, construir uma parceria e juntos fazer uma junção de forças para ajudar a nossa região. E eles aceitaram. E na primeira, fizemos uma reunião e o primeiro compromisso e a primeira demanda que eu chamei eles para nos ajudar, e você daqui a pouco pode perguntar detalhes, é sobre o IML. Existe uma demanda para que a gente tenha a instalação de uma nova estrutura do IML. Aí eu fui ver lá no projeto com a Polícia Científica, 7 milhões. Eu imaginei, 7 milhões é muito dinheiro para um único deputado, mas se o Márcio Pacheco me ajudar com 2, o próprio Gugu com 2, o Batatinha com 2, a gente pega mais um do governo, pronto, está resolvida a situação. E daí, cada um faz o seu marketing dentro da sua... Você propôs isso para eles? Eu fiz essa proposta. Falei, Pacheco, Gugu, vamos juntos, cada um dá 2. E daí, irmão, cada um faz a sua mídia dentro lá da sua rede social, como quer. O importante é a gente atender a comunidade. Eles toparam? Na hora. Aí fomos juntos lá na Casa Civil. Quando nós chegamos lá, na Casa Civil, o secretário do Ortega falou, não, eu preciso fazer uma foto que eu nunca tinha visto 3 deputados da juntos mesma aqui. Casa, da mesma tudo casa, junto. Eu disse para o Gugu e para o Pacheco, falei, a campanha para nós terminou em outubro, Cascavel tem voto para todo mundo. Quando chegar lá na época da campanha, cada um vai para o seu campo eleitoral, vai pedir o seu voto e fazer a sua campanha. Parabéns. Então ficou muito bacana. Isso do ML não é uma bandeira agora, que o Batatinha chegou lá, olhou assim e viu que o ML aqui cedia, além do seu serviço, né, que a gente já sabe o que é o Instituto Médico Legal, necropsia e tudo mais, dramas que ficam com os vivos, as famílias daqueles que lá, infelizmente, precisam ser trabalhados. Por quê? Claro que muitas vezes é morte, assassinato e tudo mais, já fica aquela coisa dolorosa. E daqui a pouco vai para lá o cadáver e fica indefinidamente. E a família do lado de fora, na porta, do lado de fora, esperando. E aquela ansiedade e as coisas não se resolvem. Isso faz tempo que acontece. E agora, como é que vai ficar? Porque esse IML que tem aqui é de 79, muito antigo esse prédio. Então existe já o terreno que vai ser do lado ali da Delegacia Cidadã. A Delegacia Cidadã deve ter a sua inauguração em breve. Do lado existe um espaço para o novo Instituto de Medicina Legal junto com a Polícia Científica. É importante as pessoas saberem que existe Polícia Militar, existe Polícia Civil e existe a Polícia Científica, são poderes diferentes. Então vai ser junto com a Polícia Científica o novo prédio do IML. O modelo e o projeto é igual o que existe em Curitiba, guardado as proporções de Cascavel. Não vai ser feito aqui em Cascavel o tamanho de Curitiba, mas o modelo é o mesmo. O IML hoje, Miguel, aqui de Cascavel, você sabe que lá é uma única porta. Então, naquela porta, entra o preso para fazer o exame de corpo de delito algemado, com as algemas na perna. Lá entra a mulher que é agredida para fazer o exame de corpo de delito na mesma porta. Lá entra a criança que às vezes é abusada sexualmente. E lá entra o cadáver e os familiares das pessoas que vão liberar os corpos. Então, é todo mundo na mesma porta. Já aconteceu, eu como vivi os corredores lá, o pai agride a mãe, aí a polícia prende o pai, aí a mãe vai com as crianças para fazer o exame de corpo de delito. Aí está lá a mãe com as crianças, daqui a pouco chega o pai, passa sobre a mãe, na frente das crianças, algemado, aquele constrangimento danado. De repente chega lá o polícia com um pacote de espingarda, de arma, para fazer a perícia da arma, está lá as crianças aguardando para a conjunção carnal. Aí chega o preso. Então é tudo num lugar, lugar isso dá é muito desumano. O modelo de Curitiba é diferente. Aonde entra o cadáver, ninguém vê cadáver. Aonde entra o preso, ninguém vê preso. Aonde entra as crianças, ninguém vê as crianças. Aonde entra a mãe agredida, é tudo muito separado. Inclusive tem lá uma brinquedoteca que as crianças que são vítimas de abuso sexual ficam o dia todo lá.
Eu até perguntei lá para o diretor do Instituto por que essas crianças estão brincando. Ele falou, não, porque é mais interessante a gente deixá-las relaxarem durante o dia. Acontece da gente tomar o depoimento no final da tarde ou até no outro dia, que isso contribui para a investigação. Porque quando você pega no calor da situação, às vezes a criança meio que entra em parafuso. Então ele deixa a criança brincando, fazendo leitura, vendo desenho, dá o lanchinho, aí no final da tarde ou no dia seguinte vai tomar o depoimento. Vai ser assim aqui? Vai ser assim aqui. Beleza. Vai ser cada coisa no seu lugar. Ninguém vê. Mas vai demorar uma eternidade, Batatinha, porque, veja bem, as coisas são muito demoradas. Eu lembro do Batatinha na televisão, né? No cacete, né? No rebenque, cobrando. Sempre cobrei. Governo estadual, federal, municipal, vereador, deputado, prefeito Sempre. e tal. Por quê? Porque o tempo passa e as coisas vão acontecendo. Mas agora ele está do lado de lá. Como é que vai ser isso? Pois se depender da minha vontade, da minha emenda de 2 milhões, acontece já nesse ano ainda. Aí existem algumas burocracias, mas os outros 2 deputados estão... Essa semana o Pacheco falou, viu, como é que está o negócio do ML? Vamos movimentar? Eu falei, essa semana. Esse é o segredo, né? Todo mundo vai para cima, né? Então nós vamos para cima. Eu acho que assim, talvez não nesse restante de ano, porque é primeiro ano, mas eu acho que entregando a delegacia já pode começar, porque existe já porque o problema era o local, já tem. O projeto já tem. E o dinheiro nós já vamos correr atrás, então é só vontade, né? Outro assunto é a segurança, vamos aproveitar aqui o embalo, depois nós voltamos para falar de política. Eu vou perguntar aqui para o Batatinha se, apesar de toda essa animação, ele está meio decepcionado, que já está falando de ser prefeito da cidade e a recém entrou lá na Assembleia. Perguntar para ele como é que vai ser isso aí. Mas vamos falar de polícia, de repressão, de bandidagem, vamos falar de efetivo. E a gente sabe que isso é um problema antigo, né? Os governos se sucedem, não conseguem ter nos municípios o número ideal de trabalhadores, está sempre uma briga. Quando se formam lá, divide, fica um pouco em Cascavel, outro pouco vai para Santa Teresa, outro pouco vai para Lindóia, Foz do Iguaçu e tal. E aí a cidade de Cascavel cresce. Nós temos aqui cada vez mais um número elevado de habitantes, vem gente de fora, criminalidade cresce junto também e o resultado disso é a complicação que nós estamos vivendo. Como é que vai fazer o deputado Batatinha para ajudar nesse sentido aí? Tem se dado bem com a Polícia Civil, com a Polícia Militar? Muitas vezes o senhor baixou o rebenque criticando condutas, comportamento e tal. Isso mudou agora ou não? Não, eu continuo cobrando firme. Essa semana eu tive lá uma reunião com o Coronel Hudson, que é o nosso secretário de Segurança do Estado. Nós temos a felicidade de ter o comando-geral da PM de Cascavel, que é o Coronel Teixeira. Vai se formar uma turma agora, em setembro, distribui-se, como você disse, para a região. Mas eu tenho uma ideia, e eu vou dizer que é uma coisa da minha cabeça, talvez seja uma bobagem, mas eu já levei para o Teixeira, já conversei com o Coronel Hudson e estou dizendo aqui agora, eu acho que é a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Se as pessoas entender e a gente conseguir fazer o chamado policial temporário. Isso é uma ideia minha, pode ser que dê certo, pode ser que o governador acate, pode ser que as pessoas entendam o que eu quero dizer. Policial temporário. Você veja hoje, em Cascavel e na região, tem muitos policiais que se aposentam muito novo. Policial, porque existe aquele prazo de validade, o soldado 25 e os oficiais 35 anos. Mas você hoje encontra oficiais da Polícia Militar com 47 anos de idade, com 48, com 50 anos. Por que a gente não faz um projeto, aí precisa ver tecnicamente, da gente fazer com que exista o policial temporário, a gente pegar esse policial que já está na reserva, que ele ainda não esqueceu o que ele aprendeu, não esqueceu fazer abordagem, ele ainda tem assim, um certo vigor, um cara com 47, 48 anos, você veja um monte de oficial aí com 48 anos aposentado. E a gente cria um grupo de policiais temporários, para a gente aproveitar essa mão de obra, cria um valor, um vencimento, aí precisa estudar tecnicamente, mas o que eu quero dizer é assim, a gente reforçar o efetivo com o policial temporário. Nós temos vários oficiais da PM, coronel, major aposentado com 59, com 49 anos. Quem sabe a gente montar um efetivo de policiais temporário. Eu exemplifico aqui, entendi a ideia. Você entendeu a ideia? Na nossa Câmara de Vereadores temos 2 vereadores que são egressos da Polícia Militar. O Cabo Madril, que tá no vigor. Inclusive está aí prendendo e está na correria. Ele ainda... E o soldado Jefferson, que
tá meio acabadinho, mas ainda tá forte, Não. né? O suficiente para correr atrás de bandido. Não poderia, São dois exemplos. não que poderia ser um né? policial temporário? Com certeza. Por exemplo, com o Madril certeza. faz o trabalho de policial temporário sem vencimento. A gente sabe que ele Sim, prende, sim. que ele denuncia, que ele ajuda. Ele Então, trabalha dentro da lei, né? É. Ele é aposentado, mas ele faz o que tem que fazer. E qualquer cidadão pode fazer, né, Batatinha? claro, inclusive, você tá? entendeu o que eu quis dizer? Entendi, Policial entendi, boa temporário, ideia. fazer A um ideia projeto. É boa, a ideia é boa, mas tem que ver se funciona. né? Tem que ver tecnicamente. Se é viável. Funcionar, eu acho que funcionaria. Não, eu tenho vários amigos Claro. que são policiais aposentados. O Paulo Toninho está lá no Detran, o cara no Vigor. Com o certeza. Madril está em plena atividade. Poderia. Então, Muito policial montar assim digamos assim, uma companhia de policial temporário. Precisa ver a legislação, a legalidade, como é que funciona. Mas a ideia minha seria aproveitar Vamos esse pessoal. acompanhar isso aí de perto. Inclusive, já tem o apoio aqui do nosso podcast e do Preto no Branco. Eu conversei com alguns policiais que estão nativos, cara, olha, que boa, porque tem muito policial que está fazendo bico. Claro que agora saiu aquela escola segura que já está aproveitando essa escola segura aí, que é o... Está com problema essa escola segura, viu? Sabe por que está com problema? Empaca na burocracia. Por exemplo, aqui, nós não temos nenhum agente desses aí que o prefeito Paranhos disse que iria contratar, ia chamar e tal. E esses agentes vinculados ao Estado, eles não foram contratados. Estão aí esperando. Sabe por que não foram? Sim. A legislação precisa ter autorização, precisa ter burocracia ou burocracia, conforme uns chamam, né? Então isso tem que cuidar, essa ideia minha surgiu do policial temporário, surgiu agora com esse negócio dessa polêmica das escolas. Você viu que todo mundo recrutando todo mundo, nós vamos pegar os policiais, tem prefeitura que contratou policiais aposentados para trabalhar. Falei, por que não criamos um policial temporário, uma companhia? Estipula, nós vamos montar aqui 4 anos. No final de 4 anos você volta para casa. Muito bem. Para aproveitar o vigor de muitos Falando policiais. ainda em segurança, a gente poderia fazer o podcast inteiro sobre isso, claro. Né? Mas a gente precisa diversificar. Mas eu ouvia uma reportagem na KTV, foi no programa EPC lá, do Jorge Guirado, do Luizinho e da Laís. A Laís pegou dados que ela buscou em Curitiba, dados oficiais, junto ao governo do estado. E eu vou só dar um número para o senhor comentar aqui, porque o senhor acompanha isso já de longa data, em função da imprensa, e agora, com certeza, também a Assembleia acompanha essas questões, os índices de criminalidade, a violência e tudo mais. Durante 2022, Jadir Zimmermann, até agora, nós tivemos em Cascavel praticamente 1.000 roubos de veículos. No ano de 2022. Até agora. Até agora. 1.000? É muito. E aí, como é que faz para resolver essa questão? Claro que o senhor tem um carro, tem que cuidar, né? Tem que... Infelizmente, tem que botar alarme, se botar um cachorro na volta, melhor. Se não deixar nunca da parte externa da garagem, melhor ainda, mas às vezes não dá certo. Mas desses 1.000, a gente tem a informação de quantos foram recuperados? Precisa saber também quantos foram recuperados. Não, mas o roubo, o furto aconteceu, porque eu divido em 2 momentos. A questão do delito propriamente dito e as circunstâncias que ensejaram isso. E depois a correria atrás da recuperação. Temos muitos, centenas desses aí recuperados. Mas eu entendi, a preocupação é sua e tem que ser de todos nós, é a questão do delito, do furto. Recuperação porque nós é uma temos consequência, a chamada né? polícia preventiva, depois temos a judiciária, que é que vai correr atrás quando já aconteceu a tragédia, né? Então... Não, entendi. A preocupação é sobre o delito. A recuperação é uma consequência, né? O delito o que não pode é acontecer o furto. Então, temos quadrilhas especializadas, e o senhor sabe disso, na questão do furto de carro, medicamentos e outros mais aí. Temos a drogadição, propriamente dito. Né? Então, o pessoal do crime, os canhotos do outro lado, e aqui nada a ver com esquerda, né, nem direita, mas estou dizendo, aqueles do erro, do errado, eles se organizam. E eles se especializam para agredir a sociedade, né? E aí, a reação disso precisa vir, Batatinha. É uma preocupação que a gente, inclusive, vou levar esses números que a Laís levantou, porque... Vou até passar depois, eu vou te passar a reportagem. Porque a gente precisa levar essa preocupação para as autoridades de Curitiba, principalmente para o secretário de Segurança Pública, para o comandante-geral da Polícia Militar, dizer, viu, em Cascavel nós tivemos 1.000 ocorrências de furto de veículo, então precisa fazer uma força-tarefa. Aqui na nossa micro-região isso vai a 1.400, 1.500. Tem que fazer uma força-tarefa, fazer uma operação, uma força-tarefa,
pulverizar mais a polícia e ver também o que é que acontece com o Poder Judiciário, porque eu não posso defender polícia, porque eu sempre bati no trabalho da polícia, mas a gente tem muita gente que não fica presa, né? Esse que é um problema também, que acaba ocasionando nos delitos. Você falou e eu lembrei do Batatinha da televisão, Batatinha dizendo, pois é, o polícia prende e o juiz solta. É um chavão meio que comum, claro que tem que ver as nuances enxugar gelo que a gente mas fala. é verdade isso, né? Acontece. É porque assim, não é querer defender os policiais, mas assim, a gente precisa fazer com que a pessoa, quando ela vai para a cadeia, e ela permaneça, porque já aconteceu do cara ter meia dúzia de passagens e não fica. Então, tem que ver também a responsabilidade por parte do Poder Judiciário de também segurar essas pessoas. Tudo bem, réu primário, residência fixa, trabalho, o cara errou pela primeira vez, ainda é aceitável, mas o que não dá para aceitar é o cara com 7, 8, 10 passagens, e aí o cara vai lá na audiência de custódia e volta embora. Isso também contribui para esse tipo de ocorrência. Eu acho que já antes da eleição, na campanha, e agora mesmo no exercício do seu mandato, o senhor várias vezes conversou com lideranças, pessoas comuns da sociedade. Claro. E o pessoal sempre dizendo, por exemplo, assim, Batatinha, tem uma empresa. Só neste período tal, Sim. ela já foi visitada 3, 4, 5, até 6 vezes ou mais, uma mesma empresa. E aí o pessoal diz assim, não adianta querer esperar solução. Nem vou registrar um BO. É verdade. Isso está errado, né? Tá errado, não, tem que Tem que ir lá registrar. registrar o BO, Ó, né? eu acho que assim, tem que registrar a ocorrência. A pessoa precisa dificultar a ação do marginal, colocar lá. Hoje existem tantas ferramentas que também dificultam a ação do marginal. A própria câmara de monitoramento, o próprio cachorro no quintal da empresa. Então precisa dificultar também. Não dá pra gente só deixar para a polícia. Agora a polícia tem que fazer o seu trabalho, tem que continuar fazendo o serviço preventivo, circular com as viaturas, fazer as prisões. A polícia não pode ficar, nós prende e o cara vai embora. A polícia não pode pensar nisso. Tem que prender e continuar firme para que a gente tenha uma diminuição. Todos os dias tem ocorrência, mas a polícia não pode deixar de fazer o seu papel, né? Batatinha, deixa eu emendar aqui uma coisa na outra, porque eu faço isso e digo sempre para os nossos amigos da política que não dá para separar tudo. Dizer, não, mas isso não tem nada a ver, hoje eu sou deputado, se eu for prefeito um dia eu vou ver o que o que precisa na prefeitura e tal. Não é assim, não. A sociedade que elegeu o deputado é aquela que vai eleger o prefeito. Sim. No momento certo e oportuno, se assim entender. O deputado que hoje está na Assembleia precisa ajudar o prefeito, que é esse, tá? O senhor já falou que o Paranhos e o deputado Batatinha estão com um bom relacionamento. Sim. E isso é importante. Mas aí daqui a pouco agora já se fala que no MDB, o seu partido, o nome que tem potencial, é o nome que saiu das urnas agora. Falamos aí no número de votos aqui em Cascavel, quantos que foram? 29.471. 30 mil votos, é 30 mil expressiva a votos. votação. Então daqui a pouco, naturalmente, é a pré-candidatura do MDB. O senhor já vai falar agora como é que o senhor recebe isso aí e como é que o senhor está tratando essa questão. E eu já pergunto na sequência, quem almeja a prefeitura precisa ter conhecimento dos principais problemas, as principais bandeiras, as principais necessidades e o que está sendo feito hoje para que depois tenha sequência. Como é que o senhor vai resolver essa equação aí nesse momento? Bom, primeiro vou responder sobre a questão do partido do MDB. Você sabe que na política é assim que funciona e é assim que a gente tem que se comportar, ficar à disposição do partido. Não significa dizer que você estando à disposição do partido, você é o candidato do partido, né? Então, o que eu tenho dito lá para os nossos diretores e a nossa executiva é que eu estou à disposição do partido. Agora, dentro do partido do MDB, existem muitos outros nomes que tenham a condição de também ser pré-candidato a deputado estadual. O próprio Frangão, que foi deputado federal um monte de tempo, que foi vereador em Cascavel. Então, é um bom nome também para a disputa da prefeitura. Agora, para tocar uma prefeitura e cuidar de uma cidade igual Cascavel, tem que ter QI, tem que ter preparo, tem que ser uma pessoa muito preparada, uma pessoa, digamos assim, que entenda muito bem de política, um profissional político, vou usar esse termo, né? Isso já não basta você ter preparo, conhecimento, saber dos problemas, a cidade é enorme, está em crescimento. E um outro problema que eu falo com maior tranquilidade é que para cobrir o prefeito Paranhos, para fazer o que o Paranhos fez,
tem que ser um cara mas muito preparado e um cara muito bom, porque Paranhos deixou uma marca, você viu que ele fez 70% dos votos, é trabalhador, é um trator, não tem hora, não tem dia, e tem que ser um cara muito bom para aproximar, porque dificilmente a gente vai ter alguém que ultrapasse o prefeito Paranhos. Isso é de coração que eu estou falando, é o que a gente ouve em todos os lugares, não só em Cascavel. Curitiba, os caras falam do prefeito Paranhos. Pô, o Paranhos Aí na cidade mesmo o eleitor pergunta, escuta, mas o Paranhos não é candidato, que é a primeira coisa que eles perguntam. Aí o pessoal do partido do Paranhos e os outros todos adversários e a própria imprensa informa que o Paranhos não pode mais ser candidato emendado com o terceiro mandato, a lei proíbe. Então o Paranhos vai sair da prefeitura em 1º de janeiro de 2025 e outro vai assumir no lugar dele lá. Né? Eu já teve pessoas que viu, não tem como deixar o Paranhos. Pois é, não tem, mas feliz ou infelizmente o ciclo do Paranhos neste momento vai terminar e vai abrir um outro ciclo aí. Agora, o senhor de fato teme uma disputa, um debate, um questionamento neste mesmo diapasão que o senhor acaba de dizer, de que o concorrente, o pré-candidato, tem que estar sabendo a porta de entrada e a porta de saída e as janelas da Prefeitura Municipal. O senhor vai se dedicar para aprender um pouco mais sobre isso? Eu ainda não pensei sobre essa questão, porque a gente só teve assim, uma primeira conversa de que, olha, fique à disposição. O partido que te procurou, né? Eu fiquei sabendo. Não é o Batatinha que está pedindo, né? Não, o partido me procurou e nós tivemos o nosso primeiro encontro aqui em Cascavel. E naquele encontro, o presidente também fez uma pergunta que eu podia responder. Então, eu estou à disposição, eu faço parte do partido. Agora, eu acho que tem que ter muito preparo. Gente, Cascavel não é uma cidade de 10, 12 mil habitantes. Certo. Nós estamos falando numa das, sei lá, a quinta ou a sexta maior cidade do Paraná. Tem uma receita enorme. Então não é para qualquer analfabeto, não é para qualquer mané sentar naquela cadeira e cuidar de uma cidade do tamanho que é Cascavel. Vamos tem que ter preparo. Acompanhar a evolução desse assunto e o senhor com certeza estará fazendo a devida comunicação à cidade, de como é que a coisa vai se comportar. Tem que ser uma pessoa preparada, pessoa assim com um raciocínio rápido. Uma pessoa inteligente. A prefeitura tem que Cascavel, conhecer, viu, Batatinha? Na verdade, você tem razão. A pessoa tem que conhecer onde vai se meter, né? Não é uma pequena empresa, não é um pequeno município, é uma cidade grande. E que nem eu disse, além de ser uma cidade grande e estar em pleno desenvolvimento, a gente vai pegar um negócio que está voando com o prefeito Paranhos, né? Batatinha, vamos voltar um pouquinho aqui, só para nós pontuar e esclarecer aquele que nos acompanha nesse podcast aqui, Batendo Guizo, o veneno da política, que é mais para informação mesmo, não é para envenenar ninguém aqui. Em vários momentos, nós tivemos aqui assim, o Batatinha vai disputar, Batatinha vai concorrer. Aí daqui a pouco o Batatinha dizia o seguinte, olha, eu dependo de uma série de fatores, estou aí e tal, mas na verdade o Batatinha nunca avançou nesse sentido. Nunca disse que não queria, que não ia ser, que jamais enveredaria por esse caminho, mas demorou bastante para decidir, tomar a decisão e ir para a urna, se submeter à urna. Por que o senhor não quis ser vereador, por exemplo? O que o senhor tem contra os vereadores? Absolutamente nada. Aliás, eu deveria ter sido candidato a vereador lá atrás. A minha resistência em todas as eleições que passaram, no início foi um pouco com a questão profissional. Eu falei há pouco ali que tinha uma resistência lá atrás da direção da TV, ela não entendia lá atrás que a gente tinha que ter um envolvimento na política, então foi um dos fatores. Mas a principal resistência em todas as eleições que passaram foi por parte da minha família. Pois não. A minha esposa, a Fátima, nunca quis que eu me envolvesse em política, ela achava que não era legal eu me envolver em política. Aí os meninos também já cresceram. O senhor tem dois filhos. Dois filhos, ficaram adultos, então eles também não queriam. Então a resistência foi uma obediência da minha família que não queria. Aí quando se diz que o candidato a qualquer coisa, primeiro tem que ter o voto da família, né? Se tiver o voto da família, ele vai pedir o dos vizinhos. Então né? eu tinha essa resistência e eu tinha que obedecer à família. Eu acho que família é a base. Você tem que, é isso que você falou, se você não tem apoio da própria família,
não dá para você ir em frente. Então, eram duas situações, questão profissional e a questão familiar. O que mudou agora em relação à família? Aí eu vim construindo também, aí começamos a construir. Aí a patroa deu o sinal verde. Porque a preocupação porque assim, são duas situações. Quando eu tinha a resistência profissional, a família, olha, perigoso, daqui a pouco sai... Não volta para o serviço, vai ter problema. Que cuidar do nosso trabalho, do nosso ganha-pão. Então, aí quando abriu lá o profissional, a diretoria falou, não, para nós está tudo certo, eleito volta, não eleito volta, de qualquer forma tem o nosso sinal. Aí ajeitou em casa também. Aí cheguei em casa e falei, olha, se a preocupação de vocês era essa, eu estou redondinho, o patrão falou que não tem problema. Aí clareou, e aí acabou que a gente foi para deputado estadual e deu certo. E o Batatinha, quando chegou em Cascavel, isso foi há quanto tempo atrás? Em 96, né? 97. Não estava muito legal, não. O Batatinha passou dificuldade, a gente sabe, ele acompanhou. A coisa não era fácil para o Batatinha. Trabalhou junto, né? E aí, inclusive a família sempre do lado, né? Sempre. Então tem que valorizar, né, Batatinha? Tem que valorizar. Não, eu cheguei com 2 crianças aqui, né? Nós trabalhamos junto na colmeia, o mais velho tinha 4 aninhos, o menorzinho estava com 60 dias. Então? Chegamos aqui, morando de aluguel, na região do Lago, muita dificuldade. Então eu não posso abandonar a família, porque a gente sempre esteve junto, então eu tenho que continuar sempre com a família, né? E é a mesma esposa, os mesmos filhos. Um dia desse o cara falou, você ainda continua morando? Eu falei, claro, tudo igual, ó. Graças a Deus. Batatinha não é de Cascavel, ele veio de Nova Aurora. Nova Aurora, né? Sim, eu cheguei aqui em 96, tive uma passagem pela Rádio Clube Nova Aurora, depois a oportunidade da Rádio Colmeia em 96 e aqui eu consegui construir a minha vida profissional e agora... Politicamente falando, já estamos com 5 meses como deputado. Se você me permite, eu quero dizer, e é um desabafo meu de muitas pessoas que não acreditavam que eu seria um bom político. Algumas pessoas, talvez pela minha simplicidade, é ruim a gente falar da gente, mas talvez pelo meu modo de ser, pela a maneira humilde do Batatinha ser, as pessoas, Batatinha é analfabeto, como é que vai ser deputado? Então, assim, Miguel, com jeitinho, com humildade, com simplicidade, eu já consegui 5 milhões de recursos, 2 milhões para a saúde, 1 milhão para a educação e agora vem mais 2 milhões de um novo cardápio. Só para Cascavel, o prefeito Paranhos sabe, eu trouxe R$500 milhão. Nós já vamos entregar para Cascavel 2 veículos para a área de saúde. Nós estamos liberando R$150 mil para a reforma de uma unidade básica e agora a gente vai trazer mais R$150 mil. E para agosto eu pretendo deixar mais R$500 milhão, eu estou pensando em 700 mil para a educação. Está entre R$500 milhão e 700 mil, porque eu preciso atender outras regiões também. Mas o que eu quero dizer é que nós conseguimos 5 milhões com simplicidade, com humildade e com jeitinho. Nós já fizemos 7 projetos, 2 foram aprovados e os outros estão ainda em andamento na Assembleia. O primeiro projeto que a gente aprovou foi a utilidade pública para a comunidade terapêutica Ele Vive de Matelândia. Ela não tinha esse título de utilidade pública para receber recursos do governo. Então foi aprovado em Curitiba. O outro projeto que a gente aprovou é um projeto do Dia da Pessoa com Deficiência Física. Hoje existe o Dia da Pessoa com Deficiência Física. Mas para que isso? Para as pessoas saberem que aquele dia é para elas organizarem um evento, fazer um almoço, arrecadar algum donativo e saber que ela tem que ter esse respeito por parte do governo e dos deputados. Então hoje a pessoa com deficiência física ela tem um dia, que é 3 de dezembro, para ela reunir entre grupos de pessoas com deficiência física, promover um almoço, um jantar, alguma coisa para elas arrecadarem recursos para elas. Então, esses 2 projetos foram aprovados. E tem mais outros, eu faço parte da Comissão de Idosos, sou vice-presidente, sou presidente do Bloco Temático de Inovação, que é um novo bloco que foi criado na Assembleia, e faço parte agora da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras, que é a comissão que vai, inclusive, cuidar das tratativas da renovação do pedágio. Não existe mais a frente parlamentar, agora o governo passou essa responsabilidade para a Comissão de Obras, Comunicação e Transporte, onde o deputado Gugu é presidente, eu sou membro e tem mais alguns colegas. Nós lá, entre 5 e 6 deputados, vai tratar sobre a renovação do contrato do pedágio junto com o governo.
É isso. Um relato. É um relato. Vontade, e tem muito mais coisa, né? Sim, muito mais coisa, na verdade. Tem. Eu estou falando de Cascavel, mas na região são 10 veículos, né, que estão mandando para outras cidades, para Matelândia, para Céu Azul, para Medianeira, enfim. Deputado, nem poderia ser contra vereador, eu fiz aqui. Não, imagina. Eu fui venenoso nessa, né? Foi só para provocar. O senhor teve aí na sua campanha desde a primeira hora, eu particularmente acompanhei também. Em muitos momentos a gente conversava e eu perguntava: e daí, Batatinha, vai ou não vai? Vamos. E o Batatinha dizia: pode escrever aí no preto e no branco que eu já fui. Agora, dessa vez nós vamos. Foi construindo assim e tal. E aí o senhor teve apoios de vereadores. E eu aqui sei, acompanhei, cito o próprio presidente da Câmara, Sim. o vereador Alessio Espínola, o vereador Melo do Pastel também, andamos, né? O município inteiro eles andaram comigo, sabe? E assim, eu só não fui vereador e não tenho nada contra vereador, que eu ajudei o vereador Melo na campanha dele, né? Acabei ajudando o Madril lá atrás também, com algumas participações de algumas reuniões, ajudando com o nome e tal. E é verdade, o Melo foi fundamental na minha campanha. Porque quando você ajuda um vereador, e esse vereador assume, vai fazer o trabalho, você que ajudou explicitamente, você está junto lá no trabalho. Viu? Você não tinha mandato, não estava lá, mas você era cobrado. Com certeza. Você cobrava. Sim. E assim que deve funcionar a sociedade como um todo na política, né? E esse reconhecimento de apoio eu tenho que ter. O Melo foi fundamental, me ajudou um monte, andou quase que em todas as reuniões, onde a gente não estava junto, ele tocava a reunião junto com os outros companheiros nossos, o próprio Espíndola, o Alessio, me ajudou muito, o presidente da Câmara, na verdade são dois apoios. E aí nós temos assim que ver também a questão da empatia, porque veja, o senhor acho que nem partido tinha na época, ou estava vendo como é que fazia e tal. No fim, você decidiu ir pelo MDB, que é o seu partido da eleição. O Melo já é do Progressista, é outro partido. Correu o risco de perder. O Alessio já é do outro partido, do PSC, que ia virar Podemos, ainda não virou e tal. Então, o que eu quero dizer? Muitas vezes essa salada, essa questão burocrática, porque não sei o quê, acaba prejudicando até mesmo uma atuação mais voltada para as necessidades da família. O senhor se arrependeu em algum momento? Não. E eles também não. Então, o que eu quero dizer é que essas coisas precisam também ter uma avaliação da sociedade. Claro, as pessoas precisam entender que é aquilo que você falou lá, a política ela muda muito, muda demais. E eu preciso ter esse reconhecimento do apoio do Melo, foi fundamental, do Alessio, e de outros também, de outros colegas que me ajudaram. São várias as pessoas que me ajudaram, algumas me ajudaram em off, como eles falam, não apareceu, mas acabaram me ajudando, e eu tenho essa obrigação, esse compromisso de estar ajudando a cidade de modo geral. De quem caminhou comigo ou quem não caminhou, eu agora sou deputado da cidade. Batatinha, a imprensa ela é Caxias, a imprensa é cruel, né? O senhor também é imprensa e muitas vezes o senhor subiu a tamanquinha e o pessoal dizia: mas Batatinha está exagerando, batendo demais, para, Batatinha. E agora o Batatinha apanha também de vez em quando, agora quando está lá, né? E recentemente aí, não vamos citar nomes nem nada, mas a situação em si... Eu falo de boa. Que eu acho que é importante. O senhor apareceu aí como campeão de gasto, não sei do que, de veículos, de veículos, viaja para cá e para lá. Não dá para andar de ônibus por aí, Batatinha? Por coincidência, eu fui agora de ônibus para Curitiba. Agora, nessa semana, eu acabei indo de ônibus. A questão dos veículos é muito tranquilo. Os veículos são dois veículos. São dois veículos e é realmente R$8.000 os aluguel dos dois veículos. Mas não são da Assembleia? Os dois veículos... Ou é locado? Porque uma vez a Assembleia dava... Não, é locado. É locado. E agora ela não dá mais frota. Não dá mais frota. Tem gente que pensa que o deputado tem os veículos da Assembleia e ainda vai fazer locação, mas não. Não. É local. Só para esclarecer. E eu faço questão de falar os valores e explicar. Fica à vontade, são dois veículos, R$8.000, são R$4.000 para cada veículo, são dois veículos zero. Só o seguro desses veículos já é 4, então automaticamente eu estou pagando 4 de aluguel. E o que acontece? Os veículos assegurados, se estouram uma porta, arrebenta um pneu, o seguro vai cobrir. Então, se você colocar R$4.000 para cada veículo, 0 quilômetro. Eu tive a preocupação de fazer um levantamento do seguro. Um dos veículos é 2 e alguma coisa o seguro, o outro 2 e também alguma. Então, só o seguro dos dois veículos já é a metade do aluguel. Então, é claro, para o trabalhador, para o cidadão, 8.000, o cara fica apavorado, mas faltam os detalhes. São dois veículos, são veículos assegurados. Eu não vou de avião e não critico quem vai, cada um
usa da maneira que acha Você tem melhor. medo? Tem medo de avião? Eu tenho um pouco de receio de avião. Ah. Tenho medo de avião, tenho um pouco de receio, então eu uso o carro e eu acho mais... O deputado Pacheco é campeão de passagem de avião. Eu acho que ele já gosta de voar, né? É uma questão de gosto, na verdade. Seria mais prático, mais rápido. Hoje o nosso tempo é tão curto que o avião, na verdade, ele acaba sendo uma necessidade. Mas eu tenho certo receio, não gosto muito de avião, né? Mas assim, estamos trabalhando, as pessoas precisam saber, rapidinho falando dos veículos, que eu falei em 40 municípios, conversando com as pessoas, viajando. Claro, fiz mais de 20 mil quilômetros com os veículos, então eu estou usando os veículos, mas eu estou mostrando, eu estou trabalhando com os veículos. Só para o povo saber, tudo preto no branco, né? Que nem o jornal que nós temos aqui já na edição dessa sexta-feira. O portal da transparência, né? Tem tudo lá. O preto no branco tem que dar nota, tem que fazer tudo certinho. Não é pega o dinheiro e vai locando assim a moda Miguelão. Tá tudo não, no portal da transparência. Qualquer cidadão tem acesso para saber o que a gente gasta, quanto a gente gasta. Isso é muito bom. Agora vamos falar de assessorias, contratações, que também é um outro tema bastante amplo na Assembleia, envolvendo não só os 54 vereadores, como também a mesa, como também as comissões que contrata e tal, né? Paga, não sei. Como é que é o critério que o deputado adotou para as assessorias no seu gabinete? Vamos falar do seu e deixa os outros que cuidem dos seus. Técnico e profissional. Alguém que saiba trabalhar, porque como eu não tinha a experiência e ainda estou aprendendo, eu precisava ter alguém que saiba fazer projeto, eu precisava ter alguém que saiba como captar recurso, porque isso demanda uma série de documentos, você captar recurso, o projeto demanda uma série de documentos, não é você chegar, eu quero que faça uma lei, não, precisa montar um monte de documentos, a gente precisa argumentar o porquê. Os processos, precisa montar os processos, né? Porque quando eu tenho, por exemplo, eu falei aqui do policial temporário, então a gente precisa fazer um estudo, como é que a gente vai argumentar para dizer para o governo ou para os demais colegas de que maneira seria aquele projeto para funcionar como policial temporário. Então, foi que nem quando eu fiz o projeto da pessoa com deficiência física. Eu preciso argumentar, eu tenho que convencer... E colocar no papel. Tudo no papel. Aí vai lá para a Comissão de Justiça para ver se realmente está certo, se é constitucional, se não tem alguma ilegalidade. Então, assim, eu precisava de pessoas técnicas e profissionais. Então, a minha assessoria foi por indicação, foi por currículo e pessoas que sabiam trabalhar. Então, é isso que a gente cuidou lá no gabinete do Batatinha. Pessoa profissional, técnico, com currículo e com indicação. Inclusive, um detalhe importante, é segredo? Ninguém sabe quem são seus assessores? É tudo escondido? Não. Claro que não, não, né? Claro tem que o diário oficial, tem o nome, tem valores, salário e tudo mais. Tudo mais. Por exemplo, aqui em Cascavel, eu tive a felicidade de indicar o Bruno, foi isso aí. O Bruno foi diretor da guarda, o Bruno foi secretário da guarda municipal, tocou a guarda com mais de 150 profissionais, então é uma pessoa preparada. O Bruno é bacharel em direito, o Bruno tem qualificação, então o Bruno, ele além de ser fotógrafo, ele dirige, ele segura e ainda é bacharel em direito, então são 4 funções para uma pessoa só, então isso também as pessoas precisam levar em consideração. Então eu tenho um cara que desenvolve 4 trabalhos, um ótimo porque você vai dar assessoramento para quem ajudou na campanha. Bom, aí é a Assembleia inteira e aí mais pouco do Estado, que é muita gente, né? E aí o critério não é esse, né? Porque quando se aceita ajuda numa campanha e as pessoas vão lá para ajudar, evidentemente que o estágio, a situação é uma, depois é outra. Nada impede de fazer aproveitamentos, mas não é regra, não. E muita gente faz um monte de confusão depois, né? Fazendo cobrança e tudo mais, mas não é assim. Me deixou para trás, me abandonou. Exatamente. Mas assim, a gente tem que trabalhar com um profissional. A política, ela tem que ter pessoas boas, sérias e competentes, né? Filha, deputado Batatinha, nosso tempo já está ficando curto, já sinaliza, mas há uma pauta envolvendo o Osiel Batatinha, que eu não sei se isso ajudou muito na sua campanha, nos votos,
Prejudicar, eu tenho certeza que não prejudicou. Que é a questão do assistencialismo, que o senhor tem feito como Sempre. homem de televisão, né? E não faz isso sozinho. Eu sei que tem um grupo Sempre. grande aí no segmento organizado da sociedade, que é parceiro seu na construção de casa e tal, mais de 2 dezenas já, né? Não sei como é que está isso agora aí, o senhor pode atualizar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, agora como deputado isso aí não vai ser feito, o senhor vai trabalhar só no atacado, porque se Cascavel precisa hoje de 5 mil moradias, é o nosso déficit. Sabia? Sim. E o pessoal faz o que pode para construir casa aqui, casa ali, mas o déficit é altíssimo. 5 mil unidades habitacionais. Evidentemente que o Estado tem muito mais ainda. E o senhor é um deputado do Estado, né? O governador tem campanhas e projetos habitacionais no Estado. Mas o senhor abandonou a Cascavel? Não, de jeito nenhum. Agora nós temos a ferramenta da política, fazer com que através da política, através de projetos e através de lei, comece a executar essas casas e atender as pessoas. Quando eu não tinha a ferramenta da política, a condição de deputado, a gente fazia com parceiros, com amigos, a gente colocava um pouco do bolso, pedia para um amigo aqui, para outro amigo lá, a gente fazia... eu costumava dizer, uma corrente do bem, um pouquinho de cada um para a gente ajudar alguém. Agora a gente consegue, com a ferramenta da política, fazer com que o governo, através de arrecadação de impostos e de tudo que a gente sabe que o Paraná tem, dentro de uma política pública, fazer a construção de casa para essas famílias. Então agora a gente tem a graduação e a ferramenta, não vou dizer o poder, mas a ferramenta da política para fazer com que exista projetos e que o governo faça o investimento através dos impostos que são arrecadados na moradia, na saúde e também na segurança. Então, ferramenta política fortaleceu aquele trabalho que a gente fazia voluntariamente. Agora eu preciso cuidar um pouco mais, porque a lei também existe alguns problemas que a lei não permite, então eu tenho que ter uma responsabilidade, voluntário, trabalho social voluntário. Agora eu preciso usar a ferramenta da política, a graduação de deputado, para fazer que o governo executa essa demanda. Mas tem casinha sendo construída aqui no velho e antigo mutirão. Tem. Do pessoal. Eu estou fazendo os dois juntos. Os dois juntos. A 21ª casa nós estamos construindo no 14 de novembro. É espontâneo a ajuda das pessoas. Certo. Eu também ajudo. O Melo ajuda. Nós existia muito, Melo, a pessoa, fazer como o Batatinha faz é fácil, pedir o dinheiro dos outros. Não, a gente sempre colocou do nosso, um pouquinho. A gente não consegue fazer sozinho. Mas não é fácil, por não, isso mesmo que a gente com pede. O dinheiro dos outros. Viu? Não, mas assim, é que a gente sempre colocou também um dinheirinho, e só que sozinho a gente não consegue, por isso que a gente pede. Para encerrar, não poderia deixar de ouvir aqui o deputado Batatinha sobre um assunto que a sociedade se debruça de forma triste, chorando, que é a perda, a morte, a tragédia, a desgraça das nossas crianças, dos nossos jovens, né? Através dessa maldição aí da drogadição. O narcotráfico, uma potência mundial, né? Tomou conta, não tem como acabar com isso mais, infelizmente, não tem como, os tentáculos estão aí, mas o Batatinha sempre trabalhou, sempre foi uma bandeira, né? Combater no máximo que puder, para evitar. E a coisa parece que saiu fora de controle e não volta nunca mais. Entregamos as bets ou a tal da esperança é a última que morre, deputado? Não dá para entregar, né? Eu acho que tem que continuar lutando, a polícia fazendo a sua parte, que é de coibir, de prevenir, de evitar. A gente precisa, eu falei há pouco, de um título de utilidade pública para a comunidade terapêutica Ele Vive de Matelândia. A gente precisa fortalecer essas comunidades, aqui em Cascavel tem algumas, no interior e em outras cidades também tem. Essa entidade, ela trata dos drogaditos que vão para recuperação. Então a gente precisa fortalecer essas unidades que vai recuperar os que já foram viciados, porque através desses viciados, eles, com seus depoimentos de conhecimento próprio, daqui a pouco a gente começa a aproveitar esse pessoal em alguma palestra, em algum colégio, a gente começa a fazer criar uma situação para que eles, que já estão libertos, como eles falam, já estão limpos, venha na sala de aula, fala 10 minutinhos lá para a primeira, segunda, terceira, já existe o PROERD, que é um programa bacana, precisa fortalecer ainda mais o PROERD. A gente precisa ir criando ferramentas para ir combatendo os traficantes, ir combatendo o narcotráfico. Então,
não dá para entregar as bretes, não dá para perder a esperança. É difícil, é impossível, mas a gente tem que continuar criando ferramentas. O senhor levou essa bandeira também para o parlamento. Eu tenho falado muito sobre isso lá. Daqui a pouco até devo usar a tribuna também para a gente continuar fortalecendo as ferramentas que já existem e tentar criar outros mecanismos para a gente evitar. O senhor já entra no gabinete do governador Ratinho usando aquele elevador que ele tem lá nos fundos, que só os de casa usam ou está a caminho de lá? Não, eu ainda não conheço esse elevador. Eu sempre passo pela portaria principal. Ali tem um lá nos fundos. Eu sempre entro ali pelo principal. Mas está indo bem, né? Uma boa conversa com o Ratinho. Muito boa. Porque se não for assim, esqueça, viu? Não, muito boa. O Ratinho, existe toda a primeira segunda-feira do mês um futebol para dar uma desestressada e eu tenho ido nesses futebol, embora eu não jogue, né? Mas aí o governador vai, aí aquele papo diferente, aquela conversa amistosa, e eu tenho conversado bastante com ele. No show rural, acabei vindo de carona no avião da Casa Militar, morri de medo, mas acabei vindo. Foi bom essa viagem, porque a gente falou bastante. A gente está muito alinhado com o governador, muito bem, e isso vai render frutos para nós aqui. Deputado, agradecemos aqui a gentileza da sua presença e nós vamos convidá-lo em outras oportunidades, assim, para a gente ir atualizando o papo, a conversa, os fatos políticos se sucedem com velocidade, né? Envolvendo o conjunto de políticos do Paraná, de Cascavel, tem agora essa da eleição. Se tivesse que decidir entre votar no Batatinha, no Alessio, que é pré-candidato, no Renato Silva, que é pré-candidato, no Pacheco, que é pré-candidato, no Gugu, que é pré-candidato. O que o senhor faria? Que perguntinha, hein? Eu votaria no Batatinha. No Batatinha, Que coisa. Brincadeira. Olha, eu quero aqui... Os nomes são bons? Bons. Vai ser uma guerra, viu? Tem o Edgar Bueno também, que é seu amigo, né? Eu tenho um bom relacionamento com todos eles, né? Vai ser difícil, porque eu acho que o apoio do Batatinha vai ser importante também. A política prepara, mas... É difícil. Eu quero fazer nesse momento um agradecimento a todos aqui do Preto do Branco, né? Ao Zimmer, ao Zimmermann, ao Leozinho, né? Você, Miguel, dizer para as pessoas que assistiram e que vão assistir que, na minha grossura aqui, talvez é uma coisa muito nova na minha vida, politicamente falando. De repente a gente fala alguma coisa que não agrade, não é maldade, pode até ser uma falta de experiência. É tudo muito novo, então eu sou acostumado a apresentar e não a entrevistar e não ser entrevistado. E você manter a humildade, é o que dizem, então, e é um negócio que às vezes não é tão fácil. Porque às vezes só para a cabeça você nem vê. Não dá. Mosquinha azul vê, o senhor tá de camisa azul e tal, mas sem humildade fica tudo mais difícil. A humildade vai fácil. Não, eu quero cuidar, é isso que eu falo. Às vezes eu posso responder alguma coisa, não de maldade, mas às vezes até por ignorância mesmo, né? Política é tudo muito novo, tem muito profissional. Eu estou lá, por exemplo, lá em Curitiba, tem cara de 5, 6 mandatos, estou chegando agora. Então, às vezes, na grossura, na ignorância, a gente fala uma bobagem, sabe? O povo tem dito que o senhor está indo bem. E graças a Deus. O povo tem dito, a gente tem escutado. Eu estou tentando... o Pacheco aqui nos deu entrevista aqui, né, Jadir, ele falou, Batatinha é uma surpresa, grata surpresa, está indo muito bem. E outros tantos aí, né? Eu procuro não brigar com ninguém, estou fazendo o meu trabalho, o meu papel e estou aprendendo, a rigor é isso, o senhor está colhendo hoje o que o senhor plantou na trajetória, porque os bobinhos do estado do Paraná, tem 54 que são deputados. Então não são tão bobinhos assim, né, meu caro Bruno? O Traiano falou para mim, o mais bobo aqui é deputado. Obrigado, Batatinha. Abraço, Miguel. Conte comigo, eu estou à disposição do Preto no Branco. Espero que qualquer demanda que vocês precisarem, a gente está à disposição, sempre dentro da legalidade. E se falei alguma bobagem, não é por maldade, é às vezes por ignorância mesmo. Abraço. Um abraço a todos, batendo o Guizo, o veneno da política, encerra aqui, mas vai voltar na semana que vem. Um abraço e até lá.